Paz e graça, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para levar a mensagem de Deus para vocês que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma história verídica, uma história bíblica para reavivar a nossa vida, para que nós possamos tirar exemplo dessa história nas nossas vidas. Que Deus realmente abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento, que o Espírito Santo de Deus tome posse do seu coração e do meu também, para que possamos entender o que vamos falar hoje. Amados, hoje eu escolhi um tema sobre a vida de Abraão ou Abrão, Sarai ou Sara. Quem é o filho da promessa, Ismael ou Isaque? Veja bem, a Bíblia vai responder para vocês. Lembrando, meus irmãos, que a voz é minha, mas a palavra é de Deus, tá? Então eu pediria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou nas suas plataformas digitais, no capítulo 15 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Escrito por Moisés. E no capítulo 15, no verso 1, lemos assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Verso 2: Então disse Abrão: Senhor Deus, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então veja bem, Abrão, numa conversa com Deus, ele então diz a Deus que ele não tem herdeiros, que ele gostaria de ser pai, que a sua esposa Sarai gostaria de ser mãe. Eles queriam um herdeiro, mas veja bem, Abrão e Sarai já eram avançados em idade. Então, somente o milagre de Deus poderia, Sarai dar à luz e conceber um filho, pois já havia cessado o costume das mulheres, ok? O seu ciclo menstrual já havia acabado. Ou seja, como se uma fonte já estivesse secado. Mas vamos lembrar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Basta nós entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus. Sarai, então, ela era estéril, avançada em idade, e Abraão também avançado em idade. Talvez hoje eu esteja falando para uma mulher que seja estéril, para um homem que seja estéril, que gostaria de ser pai, que gostaria de ser mãe, estão lutando aí, fazendo até inseminação artificial e dando tudo errado. Meu querido e minha querida, entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque a gente já viu vários casos assim, que somente um milagre, como a gente vai ver aqui na vida de Sarai, aconteceu na vida dessas pessoas. Aí o verso 4, Deus dizendo: E eis que veio a palavra do Senhor a ele quem? Abrão, dizendo: Esse não será o teu herdeiro, certo? Mas aquele que sair, das tuas entranhas, esse então será o seu herdeiro. Verso 5, então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar, E disse-lhes: Assim será a tua descendência. E o verso 6, capítulo 15 de Gênesis, verso 6, a palavra de Deus diz que Abrão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Por isso, Abrão, mais para frente será Abraão, considerado o pai da fé. E Deus lhe prometeu que ele seria o pai de uma grande nação. Agora, meus irmãos,
capítulo 16 de Gênesis. O verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Aí veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Sara e também Abraão riu quando Deus disse que eles seriam pais, né? Eles não riram zombando de Deus. Talvez no momento eles não tivessem acreditando que seria possível. Então eles riram, né? Sarai disse assim: ora, eu já, uma mulher idosa, já cessou os costumes das mulheres, meu marido já idoso. Mas veja bem, meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas nós não deixamos Deus nos ajudar. Nós é que queremos ajudar a Deus. Veja bem, amados, Abrão e Sarai, eles tinham uma serva egípcia pelo nome de Agar. Então Sarai conversa com Abrão e diz assim: a única maneira de realmente a gente ter um filho é que você coabite, né, com Agar, e ela dará à luz, e esse será o meu filho. E Abrão não pensou duas vezes, ele concordou com a sua esposa. Então, capítulo 16 de Gênesis, verso 3 diz assim: assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a seu marido. Veja bem, meus irmãos, será que hoje seria comum acontecer uma coisa dessa? Olha, há quantos 1000 anos atrás aconteceu isso? Antes de Cristo vir a esse mundo. Tá? Então, veja bem, a partir do momento que Agar dar à luz, então ela começa a desprezar a sua senhora. Sarai, então, ela é desprezada. Certo? Porque naquela época, a mulher que não dava à luz, a mulher que não tinha filhos, ela era desvalorizada perante a sociedade. Então, para que ela fosse bem vista, ela tinha que ser mãe. Tá? Então, Agar começa a desprezar Sara, a menosprezar a sua senhora. Sarai, perdão. Começa a desprezar Sarai, sua senhora. Então, Sarai chega em Abrão e conta tudo o que havia acontecido. E Abrão, então, ele fala para sua serva: olha, ela está em suas mãos. Faça o que melhor proceder em sua vida. Tá? Veja bem, meus queridos e amados irmãos. E o anjo do Senhor lhe também apareceu a Agar. O verso 11 diz assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, né, e darás à luz a um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então ela deu à luz a Ismael. E como a gente disse, ela começou a menosprezar Sarai, sua senhora. E Sarai então ficou muito entristecida e contou ao seu esposo, né, Abrão, o que estava acontecendo. E Abrão disse: então, faça o que será melhor, né? Se a gente tiver que mandar ela embora, a gente vai mandar ela embora. Veja bem, a palavra de Deus diz que Abrão, ele era da idade de 86 anos quando nasceu Ismael. Então ele já era bem idoso, 86 anos. Tá? Vamos agora para o capítulo 17 de Gênesis, o verso 1, acompanhe comigo. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e será
perfeito. Então, a partir do momento que Sarai e Abrão tentaram resolver o problema, tentaram ajudar Deus, então ali ele deu uma desviada ali da fonte que é Deus, do caminho correto. Então aqui Deus disse para ele: anda nos meus caminhos e será perfeito. O verso 2: e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. E aí o verso 4, Deus fala para Abrão: Abrão, de ti farei uma grande nação. Então ali de Abrão seria então uma grande nação, daria ali início de uma grande nação. Então, meus irmãos, Deus, ele, na sua infinita bondade, ele não desampara aqueles que o buscam, ok? A partir do momento em que nós aceitamos Cristo como o nosso Salvador pessoal, muitas pessoas têm a tendência de falar assim: agora eu aceitei a Cristo e acabou os problemas da minha vida. Meus irmãos, talvez até multiplique os problemas, mas vamos segurar na mão do nosso Salvador, porque Ele tem a solução para todos os problemas. Ele tem a solução para a vida de cada um de nós. Verso 5: e não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Então, dali em diante, Abrão ficou para trás, no passado. Agora, no presente, Abraão, né? E Abraão foi considerado o pai da fé. E também foi mudado o nome de Sarai para Sara, certo? Abraão, o nome dele significa o pai de muitas nações. O nome Sarai, né? E agora Sara no hebraico significa uma mulher virtuosa, uma senhora ou uma dama, ou alguém de uma posição elevada perante a sociedade. No verso 19, Deus fala para Abraão, né, que Sara, sua mulher, dará à luz a um filho, e seu nome será Isaque. E Deus fala assim: e eu estabelecerei uma aliança perpétua. O que é uma aliança perpétua? É uma aliança para sempre, ok? No verso 20, o Senhor fala de Ismael, que gerará dele 12 príncipes, e fará dele também uma grande nação. E o capítulo 21 agora, capítulo 21 de Gênesis, então ele vem narrando agora o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Verso 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então veja bem, meus amados, o nosso tempo, ele é diferente do tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer adiantar esse tempo, mas não adianta, porque o veredito final, a palavra final é de Deus. Nós fazemos planos, isso é normal, todos nós seres humanos fazemos planos para o futuro, fazemos grandes, né, planos realmente. E isso é normal do ser humano, de mim, de você e de todos. Mas quem dá a palavra final é Deus. Veja bem, então Sara dá à luz a este filho e Abraão coloca o nome dele de Isaque. Agora vamos para o capítulo 22 de Gênesis. Aí então, amados, começa uma grande prova na vida de Abraão. O verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que lhe provou Deus
a Abraão, né? E disse-lhes, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Veja bem, então, Abraão, ele nunca deixou de responder a Deus. Sempre quando Deus disse a ele, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, né? No verso 2, veja bem, meus irmãos, acompanhem comigo. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe mostrarei. Meus irmãos, que coisa, hein? Eles não tinham filhos. E agora eles têm um filho, seu único filho, seu filho biológico. E Deus então pede para Abraão que sacrifique seu filho. Será que nós faríamos isso? É difícil, meus irmãos. Tem que ter muita fé. A palavra de Deus diz que se a gente tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, a gente transportaria um monte de um lugar para o outro. Isso é para a gente analisar a nossa vida. Como será que está a minha vida com Deus? Será que eu estou estudando a palavra de Deus? Será que eu estou pregando o evangelho? Será que eu estou fazendo culto familiar? Tudo isso é fé. Ok? E o verso 6 diz que Abraão, então, ele pegou seu filho Isaque e levou consigo mais 2 moços e partiu. Tá? Então, eles foram. Aí de longe, eles avistaram o Monte Moriá, certo? E Abraão disse aos 2 moços, fiquem aqui e me esperem. Então ele sobe junto com seu filho Isaque. O verso 8, aliás, o verso 7. Falou Isaque a Abraão, seu pai, disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaque disse, está aqui, meu pai, a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse então a Isaque, Deus proverá. Deus proverá. Oxalá que nós também tenhamos esse pensamento em nossa vida de dizer, Deus proverá. Como diz lá em Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Veja bem, meus irmãos. Então Abraão, ele monta ali a fogueira com a lenha e ele coloca Isaque em cima. Ele mola o cutelo e a hora que ele ergue a mão para matar o seu filho, aí veio a voz do Senhor dizendo, Abraão, não faça isso. Verso 12. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto até agora sei que temes ao teu Deus e não negaste o teu único filho. Como Deus também não negou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário pela humanidade, aqui Abraão também não negou o seu único filho. Querido Deus, querido Pai, querido Filho e Espírito Santo, a posse ser da minha vida e da vida de todos que estão nos assistindo, para que possamos ter fé, para que possamos ser fiel a Ti, meu Pai. Veja bem, meus irmãos, essa foi realmente uma grande história de fé da vida de Abraão, né? Veja bem, meus queridos e amados irmãos, aqui diz que
A vida de Sara foi 127 anos e depois ela faleceu. A vida de Abraão foi 175 anos, depois ele também faleceu. Agora vamos, amados irmãos, para o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 11. O livro de Hebreus, especificamente o capítulo 11, ele vem falando dos heróis da fé, a galeria da fé. E ali nós encontramos Abraão e Sara, ali na galeria da fé. Tá? O verso 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E ele partiu, sem saber para onde ia. O verso 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, já a idade avançada, e teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ok? O verso 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu o seu filho Isaque. Ele não pensou duas vezes. Ora, quem pediu para ele? Foi Deus. Deus então disse a Abraão, né, sacrifica o teu filho, o teu único filho, em holocausto a mim. Ali foi uma grande prova de fé. Uma grande prova de fé. Tá? Então Abraão não precisou ali matar o seu próprio filho. Deus então proveu o cordeiro, né? Quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor falou: não faça isso. E aí ele olha do lado, e aí ele vê o quê? Um cordeirinho. E quem hoje é o nosso cordeiro? O nosso cordeiro hoje é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando, meus irmãos, que a palavra é de Deus, né? Eu apenas fui aqui para vocês um mediador. Que a palavra de Deus, então, ela realmente flua no meu coração e nos seus corações. Nós vamos terminar este sermão com uma oração. Do jeito que você estiver e aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos dar mais essa oportunidade de falar da Tua palavra, do Teu amor, para que possamos aprender com a história de Abraão e Sara, que nós jamais duvidemos da Tua promessa, porque nós sabemos que a Tua promessa é fiel e verdadeira e que ela não falha. Peço a Ti, grande Deus, que abençoe todas as famílias, todas as pessoas que estão assistindo esse sermão neste momento. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um e na minha também. Tudo isso eu lhe agradeço em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.